Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática direcionada para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas. Tudo bem assim? E o pessoal está numa expectativa muito grande para que saia o edital da PM do mesmo estado, lá da PM Alagoas. E a gente, tudo indica que fará aulas também direcionadas para esse concurso. A expectativa era o edital do concurso ter saído sexta-feira, mas o pessoal agora está na expectativa de segunda-feira. O governador disse que seria entre sexta e segunda-feira, não passava disso. Então vamos ficar de olho para ver se de fato sai esse concurso. Tudo bem assim? Antes de começarmos nossa aula, é importante fazer dois recados. O primeiro deles, como sempre, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, faz seu comentário para a gente prosseguir com as nossas aulas. O segundo a primeiro momento a nossa ideia era fazer 25 aulas até a data da prova desse concurso, que será no dia 8/8, mas essas 25 aulas elas não serão suficientes, então a gente vai ter que fazer mais aulas para conseguir abraçar todo o conteúdo programático de matemática, certo? A gente vai fazer a teoria e a solução de questões, de todo o conteúdo programático de matemática do edital do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. Certo, pessoal? Então aqueles alunos que estavam preocupados, ansiosos, não se preocupe que vamos ver todos os conteúdos. Tudo bem assim? E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales, as aplicações do Teorema de Tales e como ele funciona. Tudo bem? Então vamos lá. O Teorema de Tales, o que é que a gente tem que pensar, enxergar quando se deparar com o Teorema de Tales? Primeiro, a definição bem informal do Teorema de Tales diz o seguinte: retas paralelas cortadas por transversais vão formar segmentos proporcionais. Os segmentos correspondentes, eles serão proporcionais entre si. Então, se você observar aqui, eu vou ter as retas R, S, T, que são denominadas, são batizadas com letras minúsculas, e vou ter a reta A e a reta B, que são exatamente as retas transversais. Para a gente ficar mais claro aqui, observe a seguinte situação. Ó. Aqui nós temos as retas paralelas, R, S e T. Essas retas paralelas aqui na nossa projeção, ela está na forma horizontal, mas nada impediria ela aparecer na forma vertical. Não teria nenhum problema com isso. Já as retas transversais são as retas A e a reta B. Da mesma forma que as paralelas poderiam aparecer na vertical, as transversais ela pode aparecer de várias formas. Então, ela poderia aparecer assim, ó, também seria transversais, poderia aparecer assim, ó, também seria transversais, assim, transversal. Então, veja que ela, cortando as paralelas, de qualquer maneira, elas são consideradas retas transversais às paralelas. Poderia ser assim também, ó, certo? Então, tudo isso seria as retas transversais, que são exatamente as retas A e as retas B. E se você observar aí no nosso feixe de retas, aqui nós temos 4 paralelas, que são R, S, T e U. As transversais são A e B. Eu vou ter pontos de intersecção das retas paralelas com a transversal A. Quem são esses pontos? Esses pontos de cruzamento aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Observe que esses pontos são destacados com letra maiúscula. Da mesma maneira para a transversal B. Observe que eu tenho aqui A', B', C' e D'. E o que é que esses pontos dizem, professor? Esses pontos dizem o seguinte, que os segmentos correspondentes gerados por esses pontos são proporcionais. De que maneira? Observe aqui o seguinte, eu vou destacar aqui o segmento AB e o segmento CD. Eu vou representar ele dessa maneira aqui, ó, segmento AB e o segmento CD. Esses dois segmentos que eu destaquei aqui, eles serão proporcionais aos segmentos correspondentes. E quem são os segmentos correspondentes? Tem que ter muita atenção aqui que eu coloquei de propósito, ó, A e B, mas não é simplesmente A e B, é A', B'. Ele será correspondente o segmento CD ao segmento C', D'. Então vamos representar aqui, ó, o segmento A', B' e o segmento C', D'. Eles são proporcionais. Com isso, pessoal, eu posso montar uma regra de 3 com a medida desses segmentos. De que maneira? Observe que eu posso escrever dessa forma, ó. AB dividido por CD, ele terá que ser proporcional igual a A', B' dividido por C', D'. Com isso aí a gente se depara com a regra de 3 e para resolver esse problema eu preciso de 3 valores e vou descobrir o quarto. E aplico a multiplicação cruzada. Então o Teorema de Tales basicamente se resume a isto.
Obviamente, repito e reforço. O nosso objetivo não é trazer definições mirabolantes, trazer aplicações que não vão nem chegar perto do que vocês vão ver na prova. O nosso objetivo é pegar o conteúdo, analisar o que a CESP cobra e mostrar para vocês como é que esse conteúdo aparece. Tudo bem? Então vamos ver mais alguns exemplos aqui. Observe que a divisão do segmento AD pelo segmento CD, observe onde eles estão, ó, o segmento AD e o segmento CD, ele terá que ser proporcional ao segmento correspondente na outra reta. Quem é? A linha, B', C', D', que foi a mesma coisa que foi dito anteriormente. Mas isso não serve só para esse segmento, certo? Observe o segmento AC agora, quem é? Eu pegar o segmento AB, observe quem é, ele terá que ser proporcional aos mesmos segmentos correspondentes do outro lado, que quem é? A linha C' e a linha B'. Observe que eu vou pegar esta medida com essa outra aqui, será proporcional a essas aqui. Tudo bem assim, pessoal? Da mesma maneira que eu posso pegar, isso aqui não se restringe a esses exemplos que eu estou aparecendo aqui, tá? Eu poderia pegar qualquer segmento aqui, ó. Poderia pegar o AD, ele seria proporcional a qualquer outro segmento que eu decidisse pegar aqui. Eu poderia pegar o AC, por exemplo, o segmento AC. Então, ele seria proporcional ao correspondente do outro lado, que no caso seria quem? A linha D', dividido por quem? A linha C', certo? E veja que aí montamos a regra de 3. Tudo bem assim? Vamos ver o outro exemplo que temos aqui, ó. AC dividido por BC tem que ser proporcional e correspondente a linha, C', B' e D'. Tudo bem assim, pessoal? Certo, professor. Agora a gente já viu a ideia do teorema de Tales, já viu como ele funciona. Vamos ver como isso aparece em questões. Porque quando a gente vai estudar questões de concurso, não basta simplesmente saber a aplicação. A gente tem que treinar exaustivamente para a gente perceber como aparecem esses teoremas nas questões de concurso. Então observe esse primeiro exemplo que temos aqui, ó. Vamos analisar eles, ó. Na figura, os segmentos BC, cadê o segmento BC aqui, ó? E DE são paralelos. O segmento BC é esse aqui de baixo e o segmento DE são paralelos, ou seja, isso já nos diz muito sobre o teorema de Pitágoras. Consequentemente, ele prossegue dizendo o seguinte: AB mede 30 metros, então toda essa parte aqui vai medir 30 metros, certo? AD mede 10 metros, ou seja, só esse pedacinho aqui vai medir 10. Prosseguindo, ele diz que AE mede 12, então é esse outro lado aqui, mede 12 metros, tudo bem assim? A medida do segmento CE, que é esse aqui, EC ou CE, tanto faz, em metros é de quanto? Então observe que aí nós nos deparamos com o teorema de Tales. E eu vou representar ele aqui para ficar mais claro para a gente, ó. Eu tenho duas paralelas cortadas por transversais. E com isso eu tenho segmentos o que? Proporcionais, que são esses camaradas aqui, ó. Eu sei que esse aqui mede 12, esse aqui é o que eu quero descobrir, esse aqui mede 10 e todo esse aqui mede quanto? 30. Mas veja, o que é que eu deveria fazer para aplicar o teorema de Tales aqui? Eu ia pegar o segmento DA dividido pelo segmento DB, ele tem que ser igual ao segmento AE dividido pelo segmento EC. Perceba que o segmento DA eu sei que vale 10, o segmento AE eu sei que vale 12, o segmento EC eu vou representar por X, é o que eu quero descobrir, mas eu preciso do segmento DB ou do segmento BD, que é a mesma coisa. Se eu trocar as letras, o segmento continua o mesmo. Mas se você olhar com cuidado para a nossa forma, eu sei que do ponto A até o ponto B, ele mede 30. Do A até o D mede 10. Se eu fizer a subtração de 30 menos 10, vai sobrar quanto? 20. Então posso dizer que o segmento BD ele mede 20. Aí eu venho aqui, ó, escrevo 20. E agora é só alegria. A regra de 3 aqui, ó. Multiplicação cruzada, 10 vezes x, 10x. 2 vezes 12 é 24. 20 vezes 12 vai dar 240. O 10 está multiplicando, passa dividindo. 240 dividido por 10. Posso cancelar o zero, sobra quanto? 24. Ou seja, o tamanho do segmento que estávamos procurando corresponde a 24 metros. Tem que ter cuidado, eu coloquei centímetros aqui, mas é 24 metros. Tudo bem assim, pessoal? Mais um outro exemplo. Observe esse outro.
Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de concreto, como mostra a figura. Esse bloco tem 1 metro de altura, então observe aqui, ó, o bloco, ele possui 1 metro de altura. Em certo instante, a antena projeta uma sombra de 6 metros, enquanto o bloco projeta uma sombra de 1,5 metros. Tá aqui, ó, a sombra do poste, é essa aqui, de 6 metros, enquanto o bloco ele vai projetar a sombra de quanto? De 1 metro, 1,5 metro. Nessas condições, qual é a altura da antena? Então você consegue perceber que a altura da antena vai ser exatamente essa parte aqui, ó. Consequentemente, eu vou ter que fazer o teorema de Thales. Aí você vai dizer, professor, onde é que está o teorema de Thales aqui? Eu vou desenhar as paralelas aqui para vocês verem, ó. Então eu tenho aqui, ó, as duas paralelas e as transversais. Quem são? Observe as transversais aqui, ó. São essas. Eu vou fazer ele aqui de uma forma mais limpa para a gente visualizar melhor. Observe aqui, ó, uma paralela, aí tem uma outra paralela, e ele forma exatamente o teorema de Thales. Observe que essa partezinha aqui vai medir 1,5 metro, essa outra vai medir 6 metros, essa parte aqui mede 1 metro, e essa outra é exatamente a antena que eu quero descobrir, que eu vou representar por x. Consequentemente, eu vou aplicar o teorema de Thales da seguinte maneira. Observe. 1,5 dividido para 6. Observe que eu estou pegando os segmentos proporcionais. Ele tem que ser igual a 1 dividido para quem? Para x. E aí acabou-se a conta. É só a regra de 3. 1,5 vezes x, 1,5x. E 6 vezes 1 corresponde a 6. Consequentemente, x vai ser 6 dividido para 1,5. Divisão com número decimal, professor. 6 dividido para 1,5 é a mesma coisa que 60 dividido para 15. 60 dividido para 15 é 4. 4 vezes 15 é 60. Para 60 nada. Então x vai ser igual a 4 metros. É exatamente a altura da antena. Tudo bem assim, pessoal? Agora, professor, ponto muito importante. Vimos os conceitos de teorema de Thales, respondemos algumas questões, mas como é que isso vai aparecer na banca CESP? Na banca CESP ele aparece de uma forma muito parecida. Só que sempre reforço esse ponto. Geometria plana, analítica, espacial. Você tem que aprender a enxergar coisas que não está explícita na nossa questão. Então veja aqui essa questão que foi do ano 2019 para o cargo de auditor fiscal, certo? Não foi qualquer cargo aí. A questão traz o seguinte: os quadrados ABC foram colocados lado a lado, de modo que uma reta contém os 3 vértices superiores, como mostra a figura a seguir. Se a área do quadrado A for de 24 centímetros quadrados, então aqui essa área for de 24 centímetros quadrados, e a área do quadrado C for de 6 centímetros ao quadrado, então a área do quadrado B será igual a... Aí perceba, professor, aí ele não falou nada de paralela, não falou nada de transversal, não falou nada de nada. Mas se você observar, ó, quem aparece aqui, 1, 2, 3, 4. Lembra vocês que eu disse que as paralelas ela podem aparecer na vertical ou na horizontal? E as transversais, quem são, professor? Elas aqui, ó, as transversais. 1, 2. Aí você diz, mas professor, eles não falaram. Como é que eu posso garantir? Se a questão não falou que essas duas retas aí que cortam os vértices do quadrado não são não são transversais às arestas do quadrado, como é que eu vou ter a certeza disso? Todo quadrado, ele não tem um ângulo de 90 graus? Aqui, ó. Consequentemente, só do fato de todos os quadrados estarem um colado no outro e eles possuírem ângulos de 90 graus, isso vai dar retas paralelas inevitavelmente, certo? Então, aqui nós temos as paralelas, ó. Vou até representar de outra cor para ficar mais forte, para a gente enxergar bem. Aqui as paralelas e as transversais, que são os outros segmentos, certo? As transversais estão aqui. Consequentemente, vamos fazer o teorema de Thales. E o teorema de Thales vai seguir a seguinte proporção. A área do quadrado B dividido pela área do quadrado A tem que ser igual à área do quadrado C dividido pela área do quadrado B. Vou só substituir, ó, quem é a área do quadrado B? É o que eu quero descobrir. A área do quadrado A é 24, a do C é 6 e a do B é o que eu quero descobrir. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Com isso eu vou ter b ao quadrado igual a 24 vezes 6. 6 vezes 4 é 24, fica 4, sobe 2.
6 vezes 2 é 12, 12 mais 2, 14. Então vou ter 144. Com isso, eu vou extrair a raiz do 144, porque o expoente ele vai em forma de raiz, e vai ser igual a 12, que será exatamente a alternativa C. Tudo bem assim, pessoal? Então veja que foi uma questão que envolveu o teorema de Tales, certo? Só que aí ele não trouxe medida de segmentos, ele trouxe as áreas. Nesse caso, as áreas seriam proporcionais. Tudo bem? Mais uma outra questão. Essa questão foi desse ano, certo? Isso foi uma questão que apareceu no concurso que foi para a Secretaria de Educação do Paraná. E não foi uma questão elementar, mas foi uma questão que, ao final dessa questão, a gente teria que aplicar o teorema de Tales para responder ela. E onde é que está o teorema de Tales? Aí, professor, na banca CESP. Olha as paralelas aqui, ó. Tenho uma e tenho outra. E quem são as transversais? Olha elas aqui, ó. Uma transversal aqui e a outra transversal aqui. Mas para a gente responder essa questão eu já respondi ela aí, está no meu canal. Quem quiser conferir, o link está aqui na descrição, certo? E foi uma questão que envolveu razões trigonométricas e, por fim, o teorema de Tales. Então, eu vou representar aqui da forma tradicional. A questão ela diz que esse segmento completo aqui, ele mede 12. Aí a gente ia aplicar as razões trigonométricas e as relações métricas e encontrar aqui o valor como sendo 3 e 9. E aqui como sendo todo esse segmento como sendo 6. Mas aí a questão queria saber exatamente esse pedacinho. Aí eu teria que fazer exatamente o teorema de Tales, que seria esse segmento aqui que eu vou chamar de x, ó. X sobre 6, ele tem que ser igual a quem? 3 sobre 12. Que perceba que todo esse segmento aqui, ele vai medir 12, que será 3 mais 9. Aí eu vou fazer a multiplicação cruzada, chegamos a 12x igual a 18. X vai ser igual a 18 dividido por 12. 18 dividido por 12 vai dar exatamente 1,5. Aí eu ia fazer a subtração agora, 6 menos 1,5 daria exatamente 4,5, que seria o gabarito da questão. Isso não foi uma questão elementar, mas foi uma questão que fez necessário aplicar o teorema de Tales. Tudo bem assim, pessoal? Lembrando que a solução completa dessa questão está no link da descrição do nosso vídeo, se você quiser acompanhar. Eu não fiz a solução completa porque envolve conteúdos que a gente ainda não abordou. Foi apenas para mostrar para vocês como aparece o teorema de Tales nas questões CESP. Ok? Lembrando, se você gostou da nossa aula, compartilha com um amigo, faz teu comentário, deixa teu like para a gente prosseguir fazendo as nossas aulas. Até o dia 8/8, que será a prova do concurso do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Alagoas. Tudo bem assim, pessoal? Então até a próxima aula.